Só para atrapalhar. Bom, vamos lá então. Propriedades da matéria. Da matéria. Qual matéria? Química. Bom, antes de falar sobre diagrama de fase e o ponto triplo, né, que é o assunto 1 dessa aula, relembrar um pouco os estados físicos, né? Nós temos basicamente 3 estados físicos, né? Bem basicamente. O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, né? Essa referência aos 3 estados, né, é muito daquela lógica dos estados em substâncias puras, né? Por exemplo, nós temos estados intermediários, né? Quando você tem, por exemplo, a fusão, né? Uma substância intermediária entre o sólido e o líquido, ela não é nem sólida nem líquida, né? Entre o estado líquido e o estado gasoso, né? A mesma lógica. Após a passagem do estado gasoso, nós temos alguns estados mais energéticos, né? Eu acho que o mais famoso desses é o estado de plasma, né? Nós temos os supersólidos, né? Vamos dizer assim, que são sólidos mais sólidos do que os sólidos, né? Basicamente, os estados físicos, né, dos materiais dependem muito da pressão e da temperatura, né? É lógico que em cada substância o comportamento do material é diferente, né? E a maneira que a gente vai observar, avaliar os estados físicos também vai depender um pouco, né? A gente tem sólidos que são maleáveis, né? Sólidos moles, e ao mesmo tempo a gente tem sólidos impenetráveis, né? Então vai depender muito também das propriedades do material, né? Das características físicas, das características químicas do material, da substância, enfim. Na lógica dos estados físicos, o que basicamente muda de um estado físico para o outro é a quantidade de energia, né? Lembra que basicamente a gente tem as partículas muito próximas lá no estado sólido, né? E essa proximidade ela vai diminuindo ao passo que o material, uma substância, ganha calor, né? Quanto mais calor o material ganha, essas partículas começam a vibrar, né? Elas absorvem essa energia e começam a vibrar, e essa vibração faz com que elas comecem a se debater e os espaços médios, né, entre essas partículas lá no mundo microscópico, né, no mundo atômico, molecular, né, aumentem, os espaços aumentam, né? Quando esses espaços aumentam, você tem a transição dos estados físicos. Basicamente a diferença é essa. Quimicamente falando, quando você muda um estado físico, as alterações quimicamente falando são mínimas, né? Quase que imperceptíveis na maioria das vezes. Porque de fato o que muda é a estrutura, é a geometria, vamos dizer assim, né? É lógico que, por exemplo, algumas propriedades físicas mudam, né? Por exemplo, a densidade, né? A densidade de um líquido e de um sólido da água, por exemplo, é diferente, né? A água líquida tem uma densidade, enquanto que a água sólida tem outra densidade. Mas isso depende da geometria, então é uma propriedade do material, né? Bom, vocês já estudaram no ano passado os diagramas, né? Os diagramas de transição de fase, né? Transição de estado físico, né? Você tinha naquela lógica sempre a sequência sólido, líquido, gasoso, ou gasoso, líquido, sólido, né? Nunca você vai ter líquido, sólido, gasoso, né? Por quê? É como se fosse uma linha, né? E essa linha, ela muda, você caminha dentro dessa linha pela variação da quantidade de energia, né? Principalmente energia em forma de calor, a gente está falando, né? Quando o sólido ganha calor, ele passa para o estado líquido, né? Acontece a fusão, né? Quando o líquido passa para o estado gasoso, ele ebule ou ele evapora, né? Lembra da diferença? A ebulição quando você tem variação na quantidade de energia, né? Em forma de calor. E a evaporação é um processo natural, né? É um processo que só depende da pressão atmosférica, né? Quando você coloca a roupa para secar no varal, você não, porque eu sei que vocês não fazem isso, mas basicamente o que acontece não é por causa do sol, né, do calor da atmosfera, é porque as partículas de água tendem a passar para o estado gasoso naturalmente, tá? Bom, essa diferença de energia
é o que vai fazer, então, com que o material transite nos estados físicos, né? E existe uma maneira de relacionar essas todas transições de estado num gráfico só, né? Que é o que a gente chama de diagrama de fases, tá? O diagrama de fases, a gente observa a coexistência dos três estados físicos mais comuns de determinado material, né? Então, aqui nós temos o gráfico da água líquida, da água pura, e a gente observa que em determinados pontos, né, dependendo de determinados fatores, o que muda é o estado físico, né? Gráficos desse tipo, diagramas desse tipo, cada substância vai ter um, tá? Então serão diagramas diferentes. No livro de vocês mesmos tem vários, de várias substâncias, e a diferença de cada diagrama, de cada substância é muito grande, né? Os valores, né, os pontos de fusão, obviamente, são diferentes, pontos de ebulição são diferentes, né? Tem até uma coisa importante de ser citada. Quando você tem substâncias diferentes, né, pontos de fusão, ebulição e densidade são diferentes. Se você tiver dois materiais, se você não consegue comparar, mas que se percebe ponto de ebulição, fusão e densidade são iguais, eles indicam, né, são a mesma substância, tá? É impossível você ter materiais diferentes que tenham essas características iguais. Se as características são iguais, é o mesmo material, tá? Essa, inclusive, é uma das maneiras mais simples de você avaliar um material. Dentro desse diagrama, né, a gente observa o quê? Nós temos algumas linhas, né, formam meio que esse Y aqui, né? A primeira linha que aparece aqui é a linha do ponto de fusão, né? O que nós temos no ponto de fusão? A passagem do estado sólido, né, para o estado líquido, ok? Pensando numa linha horizontal aqui, com aumento de temperatura, né, a primeira parte aqui seria a passagem do sólido, da água sólida, né, para a água líquida. Então seria a fusão, né? Se a temperatura aumenta. Se a temperatura diminui, então eu tenho a passagem da água líquida para a água sólida. Então vai ser a solidificação, tá? Continuando nesse aumento de temperatura, se a água líquida passa para o estado gasoso, que é a terceira parte desse gráfico, né? Essa parte que vai ter toda essa extensão aqui, dessa parte mais inferior do diagrama, até se expandir, né, nessa parte maior aqui. Essa passagem do estado líquido para o estado gasoso será o ponto de ebulição, tá? Uma outra transição muito importante, voltando aqui, né, a condensação, né, do gasoso para o líquido. Outra muito importante é a do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido, né? Que é a sublimação. A sublimação ou ressublimação, né? É o caso do gelo seco, né? Todos se lembram o que é o gelo seco? Gás carbônico no estado sólido, dióxido de carbono. Então não é gás, é o sólido carbono. Outra variação importante aqui, se eu não mexo na temperatura, mas vario a pressão, né? Se eu tenho vapor de água aqui e a pressão desse vapor aumenta, esse vapor tende a passar para o estado líquido, né? E, da mesma maneira, se a pressão diminui, né, a água líquida tende a passar para o estado gasoso. Essa é a evaporação, né? Então, a gente consegue avaliar aqui várias condições, várias situações, né, moldando, modificando os valores de temperatura e pressão, né? Aqui, não é que eu tenho uma relação, quando eu aumento a temperatura, então eu estou aumentando a pressão, que é basicamente a leitura que a gente faz nesses gráficos, né, XY. Aqui é mais, não é um comparativo, a palavra me falta agora. Um relacionamento. É uma relação entre fatores físicos, no caso aqui temperatura e pressão, né? Mas não é que um interfira no outro, tá? O ponto que se monta aqui, né, por exemplo, aqui no 100 graus Celsius e 760 milímetros de mercúrio. 760 milímetros de mercúrio corresponde a 1 atm, né? Então essa é a pressão atmosférica ao nível do mar, né? Bom, a 100 graus Celsius, o que acontece com a água no nível do mar? Ela passa do líquido para o gasoso,
E a 0 graus Celsius, que é até o ponto que está citado aqui, né? A 1 atm também, ao nível do mar, a água passa do sólido para o líquido, né? Certo? Então aqui a gente modificando esses pontos, a gente teria características, condições diferentes, tá? A segunda parte disso aqui, da gente conversar um pouco, conversar não, né? De eu monopolizar a conversa sozinho aqui, é o ponto triplo, né? O que é o ponto triplo? O ponto triplo, vocês devem ter percebido que já ele está representado aqui, né? E, basicamente, no ponto triplo, nós temos a coexistência dos três estados físicos da matéria, desses três estados físicos, né? Então, quer dizer que, no caso da água, a temperatura de 0,01 graus Celsius e a pressão de 4,5, aqui quase 4,6, eu teria o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso coexistindo, né? Da mesma maneira, como eu havia citado antes, que eu tinha a coexistência aqui do sólido e do líquido, né, no ponto de fusão, ou aqui, por exemplo, do líquido e do gasoso no ponto de ebulição, né? Essa coexistência, ela se dá, nesse caso aqui, devido às condições específicas de pressão e temperatura. Então, andando lá na Anhanguera, você não vai ver a coexistência da água sólida, líquida e gasosa, né? Isso aí é num sistema muito, muito preciso, muito característico, muito específico, né? Bom, essa condição de temperatura e pressão específica nos dá a coexistência dessa substância, né, nos três estados físicos. É lógico que essa avaliação aqui ela é feita, óbvio, num sistema fechado, tá? Como eu disse, cada substância tem um diagrama. Então, cada substância diferente vai ter um ponto triplo diferente, ok? Beleza? Bom, além da questão do ponto triplo, a gente tem que falar ainda sobre o ponto crítico. Gente, espera só um pouquinho que a criança ficou puta aqui. Isso. Bom. Problemas técnicos. Além do ponto triplo, que está aqui também representado, né, o Tzinho. Nesse caso aqui, é uma outra substância. Sinceramente, eu não lembro de onde é, de qual é. A pressão de 200 e a temperatura de 30 graus Celsius, né? Uma coisa que eu esqueci de comentar anteriormente aqui. Para a gente ter uma noção de quão louco é o ponto triplo, né? A pressão ao nível do mar é 760, né? Que é uma TM. Imagine, então, essa pressão indo de 760 a 4,5. É uma diferença, porra, né? Tá maluco. É uma pressão muito baixa, né? Eu acho que nem no mar, quando você tem as grandes profundezas, não chega a essa pressão. Eu tenho quase certeza que não chega. Chega a valor de 200, alguma coisa do tipo, mas menor do que isso eu acho que não chega, milímetros, né? E olha que o 200, por exemplo, o ser humano já não consegue respirar, né? Mesmo com equipamentos. O metal, se você constrói um submarino para uma região dessa, ele deforma, como se fosse uma latinha de alumínio. Imagina o quão grande é essa pressão, né? Bom, como eu disse, né, uma avaliação importante nesses gráficos, nesses diagramas, é indicar o estado físico, né? Observar e entender qual é o estado físico em determinados pontos, né? Então, aqui, por exemplo, o ponto A. O ponto A, estado sólido, né? Porque ele está nessa primeira região, né? Nesse primeiro quadrante do diagrama, tá? O ponto B, né? O ponto B aqui, estado líquido. Essa parte de cima aqui, né? Onde a pressão é alta, relativamente alta, e a temperatura é média intermediária, né? Nós temos as substâncias, praticamente todas elas, né? No estado líquido, né? Tanto que no nosso cotidiano são poucas as substâncias que são estáveis no estado líquido, porque a matéria é muito 8 ou 80, né? Ou ela está muito estável no estado sólido, ou ela está muito louca no estado gasoso, né? Você tem uma substância no estado líquido, é um intermediário, né? Um intermediário de condições.
estado líquido, de pressão e de temperatura, né? Então, por isso que, se a gente observar aqui, a região que é maior no diagrama é a região do estado gasoso, né? A região do estado sólido, em relação ao estado líquido, né, a gente percebe que as temperaturas são baixas, né? A gente tem uma região de temperaturas baixas, mas mesmo quando a gente varia a pressão para altas pressões, né, a gente percebe que a substância, em algumas condições de temperatura, tendem a se manter no estado sólido, tá? Quando você aumenta a pressão, a gente fala que o material está sendo comprimido, certo? Geralmente, o que acontece com um sólido quando ele é comprimido? Ele se deforma, né? É o que acontece, por exemplo, naquele caso que eu citei da latinha de alumínio. Tá. Bom, vamos falar sobre o ponto C. O ponto C é o que a gente chama de ponto crítico, tá? O que é o ponto crítico? Quando essa substância aqui nessa questão, em cima dessa linha azulzinha, verde, sei lá, coexiste no estado, entre os estados líquido e gasoso, quando ela atinge essa temperatura aqui, e essa pressão, que o gráfico aqui não indica, mas é uma pressão alta, né? Quando a gente chega nessa situação específica de temperatura e pressão, essa substância, ela que antes coexistia no estado líquido e gasoso, né, no estado de vapor e no estado líquido, quando ela chega nesse ponto específico de temperatura e pressão, a substância já não estará no estado líquido, somente no estado gasoso, tá? Então, quando você aumenta muito a temperatura e a pressão, vai chegar um ponto que o líquido ele não vai se manter. Então, você vai ter a substância apenas no estado gasoso, tá? Nesse caso aqui, além, né, nós temos o ponto D. O ponto D está na região gasosa do diagrama, né? E se esse D, o ponto D, nesse caso aqui a gente percebe que tem uma linha vertical, né? Se o D vai para E, o que aconteceu, né? Ocorreu a condensação, né? Ou liquefação, né? Do inverso, se E fosse para D, seria, a gente já citou, né? A evaporação, né? Entre D e E, né? Do gasoso para o líquido, ocorreu a liquefação ou condensação, tá? Alguém pode ter perguntado aí, não? Talvez pensado, né? Ele usou os termos vapor e gás, né? Qual é a diferença entre o estado de gás e o estado de vapor, né? Vapor, basicamente é a mesma coisa, né? O vapor e o gás. Mas, basicamente, a principal diferença, a sutil diferença, né? É a temperatura do gás. Quando você ferve água, por exemplo, para fazer um café, a temperatura da água, quando ela passa para o estado gasoso, é maior do que geralmente seria em condições ambientais comuns, né? Normais. Esse gás, ou esse líquido, que está a uma temperatura maior, a gente chama de vapor, né? Agora, quando você pensa nas substâncias no estado gasoso, por exemplo, o gás oxigênio está na atmosfera, gás nitrogênio, enfim, esse a gente chama de gás, de substância gasosa no estado gasoso, né? Porque a temperatura dele é a temperatura normal, né? Todos os vapores tendem a perder calor. Se o vapor perde calor, ele vai para o estado gasoso, se ele tiver tendência de se manter nesse estado, né? Como eu disse, é aquele estado mais energético, né? Agora, se ele não tiver, ele vai voltar para o estado líquido. É o que acontece com a água, por exemplo, né? Na atmosfera, quando a temperatura baixa muito, a água, o vapor de água, né? Ele se precipita, formando a chuvinha. Beleza? Bom, falados esses conceitos, né? Pressão máxima de vapor. A pressão máxima de vapor é a pressão que um gás, que o vapor, né, de uma substância, exerce sobre a superfície de um líquido. Quando esse sistema, essa substância, está a uma temperatura constante e em um sistema fechado, né? Eu cito aqui 3 casos, né? Da água, da acetona e do óleo, ok? E, supondo que esses 3 recipientes estejam abertos, né? Após certo tempo, a gente observa que o líquido da acetona, o volume de acetona diminuiu bastante, né? A mesma coisa com o álcool, com a gasolina, né? A gente observa que o volume de água reduz, mas não tanto, né?
E o volume de óleo, se Bestide fez foi aumentar, né? Ele não diminui de forma alguma, né? Ele vai permanecer o mesmo. Por que que isso acontece, né? Por que que algumas substâncias evaporam com mais facilidade que outras substâncias, né? Isso, quando com os assuntos, com os conteúdos que vocês já trabalharam, ele primeiro está relacionado às propriedades físicas do próprio material, né? O fator que muito a gente pode utilizar para explicar isso aqui é a questão da polaridade das substâncias, né? Substâncias apolares tendem a ser gases, né? Porque as forças eletromagnéticas, enfim, as forças eletronegativas, os momentos diferenciais de força, né? Todos nulos, essa substância ela tende a ter pontos de ebulição baixos, e geralmente é o caso do H2, do O2, do Cl2, do gás nitrogênio, né? São todas substâncias apolares gasosas, né? E algumas outras substâncias, como por exemplo o caso da água aqui, né? Que são polares, né? A polaridade dessa substância faz com que a condição física dela seja afetada, né? Então, substâncias polares tendem a permanecer no estado líquido, né? Ou pelo menos têm maior dificuldade do que substâncias apolares em passar para o estado gasoso, né? Que é o que de fato acontece com a água, né? Se eu pego, por exemplo, a gasolina, o álcool e a água, a gasolina é a mais volátil, né? Se alguém já viu, quando você vai abastecer um veículo, por exemplo, em um dia quente, geralmente é mais fácil, você percebe os vapores de gasolina saindo, né? Então, algumas substâncias que são muito voláteis, misturadas à gasolina, né? O álcool ele é um pouco menos volátil, né? Bem menos, na realidade. E a água está nessa linha, né, como a que menos evapora, né? Quando eu tenho um sistema fechado, a gente consegue observar algumas características, né? Pensem numa panela de pressão. Se a panela de pressão fosse uma panela que não tivesse aquele escape, não tivesse aquela válvula de segurança, o que basicamente aconteceria? Se essa panela estivesse no fogão ligado, o fogo ligado, o fogo, a produção de calor, a combustão do combustível geraria energia, né? E as partículas do líquido absorveriam, né, essa quantidade de calor. Chega um ponto que essas partículas do estado líquido elas não conseguem se manter mais no estado líquido devido a essa variação de energia, e elas passam para o estado gasoso, para o estado vapor, né? Basicamente, todos os líquidos, o comportamento deles é esse, né? Você tem, tanto na superfície quanto no interior do líquido, essas partículas, somente moléculas, né, que é o caso que a gente está citando aqui, essas partículas elas se organizam muito bem, né? Só que chega um ponto que essa organização é desfeita, porque algumas partículas mais energizadas, no caso do calor, ou no caso da pressão máxima de vapor, as que mais sofrem influência da pressão atmosférica, essas partículas se desprendem da superfície, entendeu? Quando esse desprendimento acontece, eu tenho a formação do vapor, do estado de vapor, tá? Se eu tenho um sistema aberto, essas partículas que se formam do estado do vapor, elas vão embora para a atmosfera. Se for num sistema fechado, o que acontece? Basicamente, essas partículas que estavam no estado líquido e foram para o estado gasoso, se for por aquecimento, essas partículas perdem um pouco desse calor e voltam para o estado líquido novamente. Outras partículas ganham calor e voltam para o estado gasoso. Então, começa como se fosse um ciclo, um equilíbrio, né, no número de partículas no estado líquido e no estado gasoso. Esse equilíbrio a gente chama de equilíbrio dinâmico, né? O equilíbrio dinâmico ele vai explicar muito bem a lógica do que acontece com algumas substâncias que passam do estado líquido para o estado gasoso. Um outro conceito muito importante é o de volatilidade, né? Antes da gente falar sobre volatilidade, a gente vai falar sobre o conceito de fato de pressão máxima de vapor. Alguns líquidos transitam mais facilmente para o estado gasoso, então por quê? Porque o número de partículas de vapor que se forma
é muito maior em relação ao de substâncias, ao de outras substâncias, né? Comparando aqui a acetona e a água. A acetona, ela tem maior facilidade, né? As partículas de acetona têm maior facilidade em passar do estado líquido para o estado gasoso e de se manter no estado gasoso. Quando o número de partículas no estado gasoso é muito alta, né, em comparação a outras substâncias que tenham menos partículas nesse estado, a gente fala que a pressão máxima desse vapor é maior. Então, quanto mais partículas eu tenho no estado vapor, maior será a pressão máxima desse vapor sobre a superfície do líquido. Quanto maior for essa pressão máxima de vapor, mais outras partículas vão se desprender devido à ação dessa pressão, né? A pressão máxima de vapor é basicamente a pressão da atmosfera sobre a superfície, sobre as moléculas de uma certa substância, né? Principalmente sobre aquelas que estão na superfície, né? Quanto maior for a ação da pressão atmosférica sobre essas moléculas, né, maior vai ser a facilidade em essas partículas passarem do estado líquido para o estado gasoso, ok? A volatilidade, né, o conceito é bem simples, é um conceito que eu acho que vocês já conhecem, é a capacidade de um líquido de transitar naturalmente, né, pela ação da pressão atmosférica, para o estado gasoso, né? Quanto maior for a pressão máxima de vapor, ou a pressão de vapor, né, maior é a volatilidade. Então, substâncias que são muito voláteis, ou seja, substâncias que passam com maior facilidade para o estado de vapor, né, substâncias líquidas que passam com maior facilidade para o estado gasoso, são substâncias muito voláteis, tá? O que está escrito aqui é basicamente o que eu já falei, tá? Quando o equilíbrio é atingido, né, mais moléculas não transitam, né? Ocorre aquilo que eu falei, algumas voltam para o estado de menor instabilidade, né, no caso líquido, e outras novas para o estado de maior instabilidade, né? Mas, basicamente, quando o equilíbrio dinâmico é atingido, o sistema entra em equilíbrio, né? Então, a gente não consegue observar macroscopicamente diferenças. Na panela de pressão, o que a gente observa? Né? Graças, né, à válvula de escape, uma parte do líquido que se converteu em gás vai para a atmosfera, né? E essa parte desse líquido que vai para a atmosfera é o que faz com que novas partículas do líquido passem para o estado gasoso. Se a panela não tivesse a válvula de escape, o número de partículas do estado gasoso líquido não mudaria, né? Então você não teria o cozimento do alimento, né? A panela de pressão ela diminui muito o tempo de cozimento, por quê? Porque ele conserva o calor dentro do sistema, né? E essa conservação de calor faz com que o calor que está retido, né, que está retido dentro daquela mistura, seja o macarrão, a carne, a verdura, enfim, faz com que esses alimentos absorvam esse calor, né, e sejam processados, né, pelo calor de fato. Aqui eu tenho aquelas imagens iniciais lá, né, porém agora com um nanômetro, né? O que é um nanômetro? Nanômetros, barômetros, enfim, eles medem a pressão do sistema, né? Aqui eu tenho as 3 substâncias e eu observo que na acetona eu tenho mais partículas no estado gasoso do que na água. E no óleo eu não tenho essas partículas dispersas no estado gasoso. Quando eu tenho um sistema fechado e um medidor de pressão, eu observo que quanto mais partículas eu tenho no estado gasoso, maior será a minha pressão medida, né? Em relação aqui à água e à acetona, eu percebo que a da acetona, a pressão que se exerce, né, dentro do sistema, é maior do que na água, ok? Essa diferença de pressão é o que a gente vai chamar de pressão máxima de vapor e, consequentemente, de volatilidade, tá? A pressão máxima de vapor depende de 2 fatores, né? A temperatura e a natureza das substâncias. Como eu disse, ponto de fusão, ebulição, densidade são fatores de cada substância. Cada substância tem suas próprias propriedades, né? A natureza das substâncias depende disso, né? Então, se eu tenho líquidos diferentes, as pressões máximas de vapor desses líquidos serão também diferentes, tá?
Aí entra naquilo. Quanto mais apolar ela for, maior vai ser a pressão máxima de vapor. Quanto mais polar ela for, menor vai ser a pressão máxima de vapor. Por aí vai. Tá? A temperatura. Queria que vocês pensassem na água em 3 situações. A água a uma temperatura baixa, temperatura ambiente, e a água a uma temperatura muito alta. Né? Quando um sistema desse tipo absorve calor, né, a energia cinética entre as partículas é maior, né, quando a quantidade de calor é maior. Na água a temperatura ambiente, o número de partículas que vão para o estado gasoso, no equilíbrio lá, é a quantidade normal. Quando você tem uma temperatura muito alta, a quantidade de energia interfere no número de partículas que vão para o estado gasoso. Então, quanto maior é o número de partículas que tendem a transitar de estado físico, né, de líquido para gasoso, maior vai ser a pressão máxima de vapor. Então, quando você aumenta a temperatura, você está aumentando também a pressão máxima de vapor. Né? Quando a temperatura é mais baixa, então o equilíbrio das partículas em estado líquido será maior, né? Então essas partículas tendem a permanecer no estado líquido, fazendo então com que a pressão máxima de vapor seja menor, porque menos partículas são formadas. Tá? Graficamente, os gráficos que aparecem são geralmente assim, né? Você tem comparativo entre substâncias diferentes, né? Aqui nós temos o disulfeto de carbono, metanol, etanol e água. E aqui a gente relaciona a pressão com a temperatura, né? A gente percebe que é como se fosse uma constante para as 4 substâncias, né? E sempre o disulfeto de carbono está aqui no início e a água está no final, né? Isso quer dizer o quê? Essa posição aqui. Quanto maior for a pressão máxima de vapor de uma substância e menor for a variação de temperatura necessária para que essa variação ocorra, né, mais volátil será essa substância, né, e maior será a sua pressão máxima de vapor, ok? Então aqui tem maior pressão máxima de vapor e maior volatilidade é o disulfeto de carbono. E a que estiver mais distante, ou seja, onde a pressão só aumenta quando aumenta-se a temperatura, muito, né? Nós temos a substância menos volátil e a que possui menor pressão máxima de vapor, tá? Então, sempre a pressão máxima de vapor e a volatilidade estão associados diretamente, ok? Quanto maior a volatilidade, maior a pressão máxima de vapor. Maior a pressão máxima de vapor, maior a volatilidade. Agora, para o ponto de ebulição, é inversamente proporcional, né? No caso do etanol, por exemplo, o ponto de ebulição do etanol é 70, enquanto que o da água é 100 graus Celsius. O etanol é mais volátil do que a água, né? Então, se o ponto de ebulição é menor, a volatilidade é maior. No caso da água, que tem o ponto de ebulição maior, 100 graus Celsius, em relação ao etanol, né? O seu ponto de ebulição é alto, porém a sua volatilidade e a sua pressão máxima de vapor são menores. Ok? Era isso, meus queridos. Aguardo vocês na segunda, se for possível. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Que Deus os abençoe.